Paz seja convosco. Glórias a Deus. Mais uma vez estamos aqui tratando de Abacuque. Um Abacuque que é um livro extremamente atual, permita-me a redundância, extremamente atual para os dias de hoje, porque fala da condição do ser humano, que não muda, porque a condição do ser humano é a mesma, o ser humano ele continua o mesmo, não muda nada. As artimanhas de Satanás são as mesmas, as reações das pessoas são as mesmas, tudo é igual, nada muda. Por isso é que a gente colocar a nossa confiança na pessoa de um presidente para mudar o nosso Brasil é no mínimo inocência. Nós trabalhamos semana passada Abacuque capítulo... Vamos abrir, fazer uma leitura rápida. Cadê Abacuque? Fugiu? 6:17. Já achei, tá? Eu não ia te dar esse gostinho, não. Poxa vida. Abacuque, capítulo 1, verso 1 em diante. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não o salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não quereis, quando for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles não vêm para fazer violência. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Semana passada nós começamos a trabalhar Abacuque 1:9. Eles todos vêm para fazer violência e o seu rosto suspira por seguir avante. O desejo de destruição. Falamos que o padrão divino de justiça, ele tem consequências terríveis. O povo de Israel não pôs fé que Deus ia cumprir as ameaças dele, mas ele cumpre as ameaças dele. E a ameaça dele, ela é cumprida de uma forma violenta. Terrível! Terrível! E aí fala que eles ajuntarão as pessoas como areia. Vai juntar o povo que nem gado. Esse instrumento designado por Deus não tem nenhuma simpatia pelo sofrimento humano, não estão nem aí. É o que eu falo para você sobre o juízo sobre o Brasil. Se esse juízo se instaurar sobre o Brasil, eles não estão nem aí para minha pensamento, o seu pensamento, o que você acha, o que você não acha, se é cristã, se não é cristão. Abacuque 1:10. Eles escarnecem do rei. Os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as suas fortalezas, porque amontoando terra as tomam, e eles olham para todas aquelas possibilidades de impedir o avanço deles, eles dão risada. Quem é esse rei? Quem é o povo do ele sim? Quem é o povo do ele não? Aquele povo fala assim, não é nada, isso não é nada perante o juízo de Deus.
Essa nação invasora zombaria da resistência que aquelas fortificações iriam ter. Abacuque 1:11. Então passam como vento e seguem, fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. E aí começa a ter uma pequena mudança, nós falamos, em que Deus ele começa a mostrar que aquele povo vai trazer o juízo sobre Israel, mas também vai ser julgado, porque eles estão colocando o juízo deles e a vontade deles de uma maneira o quê? Maior do que o próprio Deus tinha ordenado. Eles consideram como divindade a sua força e o seu poder. Abacuque 1:12. Vamos começar a tratar Abacuque 1:12. Depois que Deus fala que vai trazer juízo sobre esse povo, o profeta ele começa novamente a conversar com Deus. Até então ele estava quieto, ouvindo o que Deus estava falando. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. Ele começa igualzinho a oração do Pai Nosso, reconhecendo quem Deus é. O profeta, ele não fala, não entra num diálogo com Deus sem antes reconhecer quem Deus é. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. E aí ele faz uma afirmação. Diante deste Deus, que nós lemos e trabalhamos no antes do intervalo, que é fiel, que cumpre as suas promessas, cumpre a promessa para Abraão, cumpre a promessa de Davi, cumpre a promessa com o povo de Israel, ele fala, não morreremos. Mas Deus falou que vai destruir. E ele fala, esse Deus, que é eterno, fiel e verdadeiro, não pode quebrar a promessa dele. Não morreremos. O que vai acontecer? Não sei, mas não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele novamente vem reconhecendo quem Deus é e fala, eu não entendi muito bem porquê, mas o Senhor levantou aquele povo para juízo do povo de Israel. Mas o Senhor tem um propósito. Eu não entendo, mas o Senhor tem um propósito. Essa intensa avaliação dos propósitos de Deus pelo profeta não deve ser tomada como manifestação de uma fé frágil. Não é o profeta estar lá assim, ai que coisa, Deus vai destruir, não. Tanto a natureza quanto o propósito de Deus emanam das expressões de confiança do profeta em relação a Deus. O que atormenta o profeta não é uma fé frágil, mas é uma fé perplexa perante a ação de Deus. Se o conquistador caldeu for designado por Deus para tratar Israel com a mesma brutalidade com o que se tem demonstrado em relação às outras nações, então o que acontecerá com o povo da aliança de Deus? A aniquilação total da tribo do norte, das outras 10 tribos, pelo povo da Síria, ainda estava muito fresca na mente da população de Judá. Se Jerusalém fosse sofrer o mesmo destino de Samaria, o que restaria do papel especial de Israel no meio do povo? Ele não está com uma fé frágil, ele está querendo entender. Se Deus ele é Deus e falou que vai destruir, e se Deus é Deus e ele fala que vai ter sempre alguém, como que isso vai encaixar? Ele está querendo entender. O profeta atesta sua confiança lembrando ao Senhor, em modo de uma figura de expressão, lembrando ao Senhor do caráter eterno da sua própria natureza. Não és tu desde a eternidade? Intencionalmente o profeta faz ecoar as palavras de segurança expressas pelo profeta Isaías à fé do rei Ezequias quando antes Senaqueribe da Síria ameaçara Jerusalém. 2 Reis, capítulo 19, verso 25. Segunda Reis 19, verso 25. Bagunça essa. 19, verso 25. Alguém? Acaso não ouviste
que já muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado, agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Quem está falando aí é Isaías, ao profeta, ao rei Ezequias. Isaías, capítulo 37, segura essa página aí, que você abriu. Isaías, capítulo 37, verso 26. 37, 26. Seba? Isaías 37. 26. Porventura não ouviste, que já muito antes eu fiz isso para que já desde os dias antigos eu tinha pensado. Agora, porém, muito que eu quis que fosses tu que destruíste as cidades fortes e reduziste montanhas isoladas. Qual a diferença de 2 Reis 19, 25 para Isaías 37, 26? Nenhuma, porque quem falou foi Isaías. É Isaías. Isaías, ele relata o que ele falou a Ezequias no livro dele, e também no livro de Reis ele está falando a mesma coisa. Deus era desde a eternidade, e desde a eternidade estabelecer o seu propósito. O que Deus está falando é, tudo que acontece, acontece segundo a minha vontade, segundo o meu querer, segundo o meu planejamento. Por que você está assustado? A história fornecia uma estrutura sobre a qual o Senhor Todo-Poderoso concretizaria todos os seus eternos intentos. Jó 42, 2 diz, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É o Senhor que determina. As coisas são muito claras para ele. Por isso que ele fala, sossegai. Ele está falando para a gente acalmar, porque ele sabe, ele que escreveu as coisas. Visto que a eleição de Israel fora feita na eternidade, na própria natureza de Deus, como seria possível que ele agora falasse que iria destruir tudo? Por isso que o profeta está com uma fé perplexa, ele está querendo entender e não entende. Justiça corretiva, na verdade, era o que o profeta desejava para Israel. O profeta, ele desejava algo, mas Deus, ele não se amolda à vontade do homem. E é o que as igrejas hoje pensam. Deus, ele se amolda ao que eu quero. E aí aquele exemplo que eu dei para vocês já, na igreja católica, se o cara quer um casamento, a mulher quer um casamento e não consegue, o que ela faz com Santo Antônio? Vira a cabeça para baixo. Estou punindo o santo. E aí vira a imagem e deixa ela de cabeça para baixo, punindo, como se aquele santo, aquela divindade, se fosse divindade, fosse se submeter à vontade da criatura. Não acontece isso. A seriedade do problema enfrentado por Abacuque pode ser visto no uso anterior que o profeta Miqueias faz de uma linguagem semelhante para expressar sua antecipação do futuro de Israel. Um monarca se levantaria de Judá. Suas origens são desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, verso 2. Seba, por favor. Miqueias 5, 2, por favor. Miqueias capítulo 5, verso 2. Palavra de Deus, fala. Pode. Hã? Quem achou? Por isso, Deus nos abandonará. Não. Não é 5? Miqueias 5, 2. A versão dela é diferente. Não, mas está muito diferente. E tu, Belém e Efratá, pequena demais para figurar como grupos de milhares de Judá. É isso que ia ler? Não.
ia ler o 2, se sempre você está lembrando. Eu achei que... É o versículo 1. É 1, então 1, por gentileza. Então o meu está errado. Lê, gente, por gentileza. Jenny, desculpa. Essa parte aí desse nome seria... Lê aí. Pequeno demais para ser contado entre os clãs de Judá. De ti sairá para mim aquele que deve governar Israel. Remontam a antiguidade, suas origens, aos dias de antânio. É isso? Desde os dias? De antânio. Eu leio aqui da minha versão. Vai lá. A versão mais. É Miqueias 5:1. 5:2. Na nossa é 5. Ah, é 2? Então tá. Então 5:2. Fiz um número bom, gente. É, meu Deus. Belém e tu, Belém Efrata, pequena demais para segurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o criado reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O mesmo texto que nós falamos lá do rei Ezequias, sobre desde os dias da eternidade, ele está falando: "Ô, que bagunça é essa?" Se esses propósitos salvíficos de Deus, daqui a pouco tem mais uma, viu? Vai acostumando. Se esses propósitos salvíficos de Deus, desde os dias da eternidade, fixavam-se no regente davídico que procederia de Belém, como pois todo reino se sujeitaria à desolação de uma deportação como aquela que fora experimentada pelo reino do norte? O profeta está pensando: se eu tenho um texto de Isaías que me dá suporte, se eu tenho um salmo que me dá suporte, se eu tenho um texto de Miqueias dizendo que da raiz de Davi vai sair, deixa ela, fica em paz, que da raiz de Davi, das tribos do sul, vai sair o Messias, como que Deus pode destruir? Não pode. E aí ele fala: não morreremos, ligando-se à eternidade de Deus que ele acabara justamente de desenvolver. O mediador profético une o povo da aliança a si próprio. Aquele povo que foi profetizado lá atrás, prometido, esse povo é o mesmo. Nós, aqui em Brasília, em 2018, somos o mesmo povo. Não morreremos. Não morreremos. Não haverá destruição total e completa. Yahvé é o seu Deus, portanto é impossível que cheguem a perecer. Pode diminuir uma quantidade mínima, mas não vai deixar de existir. Em vez de servir de instrumento de aniquilamento, o inimigo que está sendo levantado por Deus contra Israel será um instrumento de juízo, de repreensão, para fazer com que eles floresçam de uma maneira melhor. O Senhor poda a árvore que ele ama para que ela dê mais fruto, e aquele que ele não está nem aí, deixa crescer como quiser. As lutas e dificuldades, elas têm a ver com a poda de Deus. Abacuque começa a entender que esse povo que é levantado inicialmente com o objetivo de destruição, ele não vai destruir, ele vai purificar. A purificação ela é feita através do fogo, e o fogo lento. A afirmação do profeta ressalta a natureza de Deus como uma rocha que administra a justiça. O profeta está confiante de que o Deus de toda a terra fará o que é certo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade boa, perfeita e agradável às vezes dói? Dói. E muito. Mas quando você está com aquele remédio amargo para você tomar na boca, para você colocar na boca, você sabe que se você não tomar, você não melhora. Aquele remédio, por mais amargo que seja, ele tem o objetivo de te curar. Curar. Folha de boldo. O profeta está confiante de que o Deus de toda a terra fará o que é certo. Sua certeza se deriva da antiga revelação da natureza de Deus em sua aliança.
Ecos das provisões pactuais se encontram na afirmação de que Deus estabeleceu os caldeus como seu instrumento. Quem levantou é Deus. Não adianta você chegar e falar assim, está amarrado. As pessoas falam, né? Deus está agindo e a pessoa fala assim, está amarrado. Não adianta falar está amarrado para Deus. Sabia disso? Que não adianta falar está amarrado para Deus? Porque a ação dele não é uma ação que vai mudar pela sua cara feia. Pela sua cara feia. Aí. Esse mesmo termo é empregado para descrever a ação de Deus em prometer aos descendentes desobedientes de Davi, por ocasião do estabelecimento da aliança, que ele iria castigá-lo com varas de homens. 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Davi, ele tinha sido ungido rei. E aí Deus ele ia fazer uma aliança com Davi. E ele estabelece com Davi os princípios dessa aliança. E aí nesse verso, 2 Samuel 7,14, ele fala, se vocês saírem da linha, eu vou usar homens para castigar vocês. E filhos do homens para te açoitar com varas. O que está acontecendo em Abacuque? O cumprimento da promessa. Ele prometeu. É que nem quando a gente chega para o filho e fala, se você fazer tal coisa, eu tomo seu celular. Aí vai e faz. Ou se a esposa sair dali, não, isso não pode. É a Maria da Penha, não pode, né? Não pode. Ixi, nossa, um negócio desse, hein? Israel se acostumar a ver Deus disciplinando as ações em seu favor. Salmo 105,14. Salmos 105,14. 105,14. Diz assim. Quer que eu segure a Bíblia para você ler? A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis. Então eles estão acostumados a tudo que se levantar contra o povo de Israel. O que Deus faz? Repreende. Eles não estão acostumados com Deus corrigi-los. O que foi? Israel se acostumar a ver Deus disciplinando as nações em seu favor. É que nem aquele filho menor que faz a arte, aí o pai pergunta, quem fez? Aí o menor fala assim, foi ele, a culpa é dele. Aí o pai, tadinho de você. E não aprendeu, né? Aprendi, vai. Vai, E entendi a sua função como sendo a fonte da qual a repreensão divina iria avançar contra as nações. Isaías capítulo 2. Que foi? Tá com vontade de soltar pum, é? 2, 3 e 4. É capítulo 2, 3 e 4? Capítulo 2, versos 2, 3 e 4. Para de me confundir. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor... Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele acudirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó,
para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Só que antes tem o quê? Antes de você ficar mansinho, antes de você ficar mais conforme o Senhor, você tem que ser moldado. Tinham, porém, a decência de esquecer que, inclusive nas provisões da aliança davídica, havia uma cláusula condicional prometendo castigo mais severo aos descendentes que se atrevessem a violar a lei de Deus. E assim o profeta expressa sua confiança em Deus. Sua imutável natureza e seu eterno propósito encontram reflexo fiel nos eventos da história, que ora se descortinavam ante os seus olhos. Ele começa cada vez mais a entender: Deus não está sendo injusto, Ele não está dormindo, Ele sabe o que Ele está fazendo. Simplesmente as coisas que estão ocorrendo são consequências da obediência ou da desobediência do povo de Deus. Mas ele, profeta, ainda tinha que prosseguir, formulando as suas perguntas a Deus, e ele vai continuar questionando a Deus. Ele começa a entender, mas ele vai começar a questionar Deus. Abacuque 1,13: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ousadia do profeta Abacuque perante Deus. Já que o Senhor é tão santo, por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está fazendo dessa maneira? Ontem eu estava na escola do batismo com as crianças, e eu não sei se foi o Gabriel ou o Rafael, eles perguntaram para mim assim: mas Deus não podia ter pulado tudo isso? Podia. E aí eu perguntei para ele: por que você escolheu essa blusa, esse chinelo para vir aqui? De certa maneira ele falou: porque eu quis. Eu falei para ele: quer dizer que você tem direito a escolher a sua roupa, escolher o seu chinelo, e Deus não pode escolher o que Ele quer, sendo Deus. Fica olhando para mim assim. A gente vai num restaurante, o cara apresenta um menu de comidas, e você fala: eu quero um bife, eu quero uma lasanha, eu quero um macarrão, eu quero uma salada. Você tem poder de decisão sobre a sua vida. Agora Deus não pode. Ele tem que fazer o que você acha que é certo. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras? Por que você está fazendo assim, Deus? Não concordo, acho que você está errado. O questionamento que Abacuque faz a Deus não se deriva da declaração do Senhor em trazer punição sobre Israel, pois ele próprio havia iniciado o diálogo com o Todo-Poderoso, estimulado pela necessidade da intervenção, a fim de corrigir as injustiças cometidas pelo povo de Deus. O profeta fala: algo tem que mudar. É o que nós falamos nas nossas orações com Deus. Até quando, Deus, você vai deixar o fulano no governo, vai deixar os caras roubando a merenda? Até quando? Em vez disso, a preocupação do profeta se centraliza no problema de Deus estar usando os caldeus depravados sobre um povo que é eleito. O problema de Abacuque agora não é a destruição e nem é o juízo. É por que está usando esse povo. Esse povo é pior que a gente. Quem disse que é pior? Eu tive um diálogo com uma aluna lá na faculdade esse domingo, nessa quinta-feira, em que eu falava um pouco sobre idolatria católica romana e a idolatria evangélica. E eu falei para ela que é a mesma coisa, e ela ficou chocada. Não, pastor, não é. Eu falei: por quê? Qual a diferença? Quem define o padrão de que é diferente? É você ou é Deus? Qualquer coisa que você coloque acima de Deus é idolatria. Então, se a pessoa se ajoelha perante uma estátua, ou você
não tem tempo para Deus, porque você tem que trabalhar, ou a idolatria sua é um cachorro, ou a idolatria sua é uma casa, ou a idolatria sua é um carro, ou um emprego, ou qualquer coisa, qual a diferença? Você está colocando o que na frente de Deus? Qualquer coisa. E é idolatria. Não há diferença. Não há diferença. Abacuque, ele olha para Deus e fala: por que tem que ser esse povo pior que a gente? Ué, como é que vai levantar um povo melhor que eles? Qual é a diferença? Não tem diferença. Em vez disso, a preocupação do profeta se centraliza no problema de Deus estar planejando usar os caldeus depravados para executar juízo entre o seu próprio povo eleito. Ele também expressa pavor diante do juízo que Israel tem de enfrentar. Muitos dos padrões cerimoniais da lei de Israel inculcavam o conceito da pureza de Deus. Quando se falava nas cerimônias dentro do templo, se falava sobre a pureza e a santidade. Não era qualquer material que podia ser usado, não era qualquer vestimenta. Você não podia usar uma roupa para ir na feira e uma roupa para ir no templo, em especial em relação aos sacerdotes. Não podia pegar e tomar um copo lá, usar o copo para tomar café e depois fazer a cerimônia. Não, as coisas de Deus, elas são separadas e santas. Êxodo 25:11. Pode. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora, a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Por que ouro? Porque era o metal mais precioso, era o mais nobre. Então o Senhor, ele pega o ouro com o objetivo de mostrar o grau de santidade e pureza que ele tem. Ouro é símbolo de pureza, símbolo de santidade, dentro do contexto ritualístico. Os sacerdotes, eles tinham que estar vestidos com vestes especiais. Lembra da parábola do samaritano? Aquele sacerdote, ele passa, ele não podia tocar, porque além das vestes serem santas, ele também tinha que estar purificado. E se ele chegasse lá tendo tocado num morto, ele não poderia oficiar o trabalho dele. E ele não podia entrar com qualquer roupa. Tinha uma roupa especial, tinha uma sala só com as roupas dos sacerdotes, uma roupa toda cheia de gueri-gueri, com aqui, coisinha lá, coisinha ali, coisinha pendurada. Tinha que ser, porque quem determinou era Deus. Era símbolo disso. Qual seria, pois, o valor desses instrumentos rituais se o próprio Deus aprovava a imoralidade pegando esses povos? Espera um pouquinho. Quer dizer que quando eu vou oficiar o meu trabalho a Deus, eu tenho que usar uma veste santa. Eu tenho que estar santo. Mas Deus, quando Ele quer usar, Ele usa quem Ele quer. E vai usar o caldeu, que ele é depravado, maligno. Esse é o questionamento de Abacuque agora. Como poderia ele favorecer os caldeus contra o bem-estar do seu próprio povo amado? Abacuque se tranquiliza ante esse problema, reafirmando primeiramente o que ele bem sabe ser verdadeiro, a despeito das suas percepções pessoais. Tem uma série de confusões. É algo que eu estava conversando com a dos reis aqui, com algumas dúvidas que ela tinha. Há dúvidas que você tem que elas não vão ser sanadas. Você começa a questionar algumas coisas que você fica perdido. Você fala assim: eu não consigo chegar num denominador comum. Quando você entra numa situação como essa, você tem que se apegar naquilo que é verdadeiro. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus não mente, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Eu posso ter as minhas dúvidas, mas esses atributos de Deus não são mutáveis. O profeta, ele não consegue entender por que o povo está sendo usado, esse povo ruim. Mas ele olha e fala: os seus olhos são puros. Alguma coisa tem. O Senhor sabe o que está fazendo. Se Deus é puro de olhos, sua onisciência se estende a todos os assuntos. Se Deus é puro de olhos, a sua onisciência, ela se estende a todos os assuntos, inclusive aquilo que estava acontecendo.
Ele, porém, nunca olha com o intuito de tolerar o mal. Não é que Deus está tolerando o que está acontecendo no nosso Brasil. Não é esse o pensamento. Ele não está tolerando. É o desígnio dele. É como se você estivesse fazendo uma comida e a pessoa que olha para a comida e fala assim: mas não é assim que faz. Eu sei o que eu estou fazendo. É o que Deus está falando. Na minha vida, na sua vida, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu me questiono demais em relação a algumas coisas. Você deve se questionar também. Por que essa situação? E Deus fala: sossegai. Eu estou no controle. Ele não está tolerando. Particularmente quando o pecado é cometido contra o seu próprio povo, o Senhor é incitado a uma ação decisiva. Quando você olha em relação ao povo de Israel, dentro da história, quando as pessoas se levantam contra o povo de Israel, o que acontece com essa população? Acaba. E historicamente, quando os amorreus se levantaram contra o povo de Israel, acabou. Amalequitas, acabou. Filisteu. Vê se você encontra alguém na rua e fala assim: eu sou filisteu. Não tem. Por que não tem? Porque acabou. Se levantou contra o povo de Deus, Deus vai contra. Números 23, 31. Pode, tá rápido, hein? Não deixa nem A Rayane está pensando se é Novo Testamento ou Velho Antigo Testamento aí. 23, 31 não existe. 23, 21, perdão. 23, 21, vamos lá. Não viu? Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouve. Balaão é contratado para amaldiçoar o povo de Deus e ele fala o quê? Não posso. Não tenho não, não tem como. Eu posso até abrir a minha boca, mas não vai mudar nada. Então eu vou abençoar. Não há nada que eu possa fazer. Deus não perpetuaria nenhum mal contra o seu próprio povo. A ação de Deus não é uma ação má. A ação de Deus sobre a sua vida não é uma ação má. É uma ação de correção, porque Ele te ama. As lutas e dificuldades são ações de Deus, porque Ele te ama. A tolerância divina para com o perverso e traiçoeiro surpreende o profeta, ainda mais porquanto o objeto do seu abuso é mais justo do que eles. Nos fica a comparação. Como é possível que os favorecidos de Deus sofram tais devastações? Isaías 55, verso 8 e 9. Isaías 55, versos 8 e 9. 8 e 9. E voou, já era, hein? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por que você me questiona se sou eu que sei? O meu pensamento é maior que o seu, o entendimento é maior que o seu, a minha mente é maior que a sua. Por que você questiona? A perplexidade de Abacuque, como a nossa, se deriva da aparente injustiça do juízo que o Senhor lhe havia mostrado, da total devastação que, vindo da força dos caldeus, o obriga a prever. Agora o porta-voz profético desafia o programa do Senhor de castigo com maior intensidade. Ele repete perante o Senhor a maneira infame com que os caldeus haviam tratado o povo no passado. Além disso, ele aponta diretamente para o próprio Deus como a fonte última dessas atrocidades intencionais. E na semana que vem nós vamos falar de Abacuque 1,14, em que ele pergunta: por que fazes os homens como o peixe do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Abacuque, ele vai questionar a Deus, falar assim: por que o Senhor nos trata como criaturas? Deus, ele vai dar um trato na vida de Abacuque, mas a gente vai ver isso só semana que vem. Senhor, em nome de Jesus,
Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor julga, da mesma maneira que o Senhor cuida do povo de Israel, o Senhor também o faz assim para conosco. As lutas e dificuldades, elas existem e ocorrem, e nós não entendemos e não desejamos passar por elas, mas mesmo assim, o Senhor não muda os seus desígnios, porque o Senhor é para sempre. Que nós possamos, Pai querido, aceitar, e se não aceitar, nós possamos entender, e se não entender ou aceitar, que simplesmente nós possamos, Pai, nos submeter ao Teu querer e à Tua vontade. Nos abençoa, Pai, nós te pedimos, nós precisamos, em nome de Jesus. Amém.